Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de volta na nossa 10ª semana do estágio supervisionado 2, que é no ensino fundamental 2, onde vocês terão aí 100 horas, que foram 40 no âmbito teórico, metodológico, né? 10 horas de planejamento, 10 horas de observação e 40 horas de regência, execução da regência em sala de aula. Então, nós já estamos na 10ª semana. Nesse momento, vocês já estão em campo, né, na escola campo, executando a regência. E aí, a gente trouxe aqui hoje, vamos falar um pouco sobre os desafios na formação docente, né? Os desafios do estágio na formação docente, tá? Considerando que vocês estão nesse espaço e naturalmente podem estar encontrando algumas dificuldades, justamente porque o estágio supervisionado na formação docente nos cursos de licenciatura, né? Ele se permeia de uma grande complexidade, né? Por quê? Porque ele pode estar intrinsecamente inserido, né? Ele está intrinsecamente inserido no desenvolvimento dos saberes e das habilidades de outros indivíduos, ou seja, não basta que o professor, não basta que você, enquanto estagiário que está ali executando a regência, juntamente com o professor supervisor da escola campo, tenham conhecimento acerca do que vocês estão trabalhando em sala de aula para que se tenha êxito de fato. Não, isso não é suficiente. Ou seja, por quê? Porque depende de saberes e habilidades de outras pessoas, que no caso são quem? Os estudantes, aqui no caso, né? Mas aí vocês, nesse momento, vocês irão passar por alguns desafios, naturalmente, né? Por quê? Porque, como eu disse, vocês estão inseridos de forma intrínseca, onde, num contexto em que o desenvolvimento dos saberes, né, e das habilidades estão ligadas com de outras pessoas, né? O que que essas pessoas já tiveram acesso à matemática, a operações, a problemas que remetem ao ensino de matemática antes de chegarem nesse ano, né? Nesse ano onde ele está regularmente matriculado. Tudo isso, o que ele teve acesso, a forma como foi a formação dele nos anos primeiros, antes de chegar a esse momento hoje, tudo isso e mais as habilidades, né, que são consequências, em parte, desse contato que ele teve, de como que foi esse ensino dele até então, vão ter, vão ter influência direta na efetividade da aprendizagem desses estudantes. E aí é o momento de vocês estarem refletindo. Por quê? Porque nem sempre, né, as metodologias que vocês irão propor, elas vão de imediato surtir um resultado positivo. E aí é esse o momento da reflexão. O que pode ser feito? O que que você precisa fazer para que esse estudante atinja essa aprendizagem, né? Porque todo o processo de ensino, as metodologias, as técnicas, as ferramentas que são utilizadas são para o estudante conseguir, de fato, efetivar essa aprendizagem. É isso? E aí, então, é esse o momento de reflexão, de pensar que realmente a educação é um processo, e como todo processo tem mudanças, não é algo que é pronto, que é acabado. Ah, o método é esse, cheguei aqui, apliquei, está tudo certo. Não, na verdade, é um processo contínuo que precisa estar sendo avaliado e repensado a cada dia, tá certo? Então, a qualificação de educadores íntegros e vivências das práticas educativas é fundamental. O que significa dizer que a qualificação de educadores íntegros na vivência das práticas educativas é fundamental nesse momento? E é o que está acontecendo com vocês, vocês estão em processo de formação, né? Porque a gente sabe que existem educadores e educadores, né? Existem professores e professores. É necessário que tenha ali naquela identidade docente alguém que de fato se comprometa com esse objetivo de atingir a aprendizagem do aluno. Então, quando a gente fala de qualificar
de ser essencial qualificar educadores íntegros na vivência de práticas educativas, nós estamos nos referindo ao fato de que precisamos de pessoas que se comprometam de fato em não apenas chegar ali e transmitir uma técnica, um método, mas não somente, quer dizer, precisa ser alguém que vai se envolver de fato e acompanhar se esse processo está obtendo os resultados, né? E que no caso os resultados é a aprendizagem dos alunos, e em caso negativo, pontualmente cada situação, o que que pode ser feito para se atingir, né, esse objetivo da aprendizagem efetiva, né? Então, sobre essa questão nós estamos falando dos desafios, né, na formação docente, no estágio especificamente, trazendo alguns pontos, alguns autores, tá? E assim, no Brasil, aqui no Brasil, né, o processo de preparação de novos professores, ele começou na década de 1930, ou seja, tem nem ainda 100 anos, né? Então, há um histórico, né, de desprestígios pautados em que, na racionalidade técnica, né, onde o docente era visto como um técnico que detém o saber, a verdade científica e pedagógica. Então, tem esse desprestígio ao longo da história, porque durante muito tempo, de fato, o professor foi visto dessa maneira. Alguém que tinha uma racionalidade técnica e, assim, ele era um técnico que detinha, né, toda a verdade científica e pedagógica. E a gente sabe que, na atualidade, a visão é outra. É de quê? De que a formação docente é um processo que, assim como as transformações que ocorrem na sociedade, a nossa formação docente também precisa acompanhar essas transformações, e essas transformações e esse processo de ensino, de aprendizagem, precisa estar sendo sempre refletido, né? É uma prática reflexiva que precisa se estar pautando cada ação com base em quê? Nos resultados. Eu estou alcançando o meu objetivo de fazer com que esses estudantes consigam atingir uma aprendizagem a partir de suas vivências na escola, né? Então, tudo isso, hoje, essa verdade do técnico, o professor como técnico, detentor do conhecimento pedagógico, é ultrapassada, né? Mas esteve presente no Brasil durante muito tempo. Hoje não. Hoje é essa visão do rever, do refazer, a questão dos saberes, né? Tudo isso, os saberes dos estudantes, né? Os saberes docentes, tudo isso deve estar presente para que a cada dia possa se aperfeiçoar as práticas docentes alinhadas com os resultados alcançados, né? Então, o estágio, ele foi encarado nessa época, no princípio, né, como um método de mesclagem, né, entre uma bagagem conteudista às situações práticas de ensino, né, durante muito tempo, de forma que hoje a realidade é outra, né, que é a contextualização histórica. Hoje não. Hoje a gente tem uma necessidade de uma formação e de uma formação, posteriormente, formação continuada. Quer dizer, é você estar acompanhando diariamente esses processos e sempre com base na aprendizagem do aluno, tá certo? Então, nesse sentido, a gente traz aqui visão de Machado, de Miranda, e também do PCN, né? Que é necessário que romper e ultrapassar com a forte herança racionalista técnica, que é essa do passado, que eu disse que desde 1930, né, que trouxe essa visão de que o professor, ele era um técnico detentor do conhecimento pedagógico absoluto, né, então tem que romper com essa herança do passado, né, porque, como eu disse, nos dias de hoje, é essa visão de reflexão, de rever, de refazer, comparando aqui o que eu estou trabalhando com os resultados que eu estou obtendo, entendeu? E só que ainda existe, isso é o que é a proposta, mas ainda existem, isso na teoria, né? Na prática ainda existem escolas e docentes que ainda têm essa visão ultrapassada, né? Então é necessário o quê? Ultrapassar com a forte herança racionalista, né, técnica instaurada no processo de formação docente, compreendendo que essas atividades necessitam da vinculação permeada pela prática da ação, reflexão, ação, ou seja,
O docente está aqui executando uma metodologia, aplicando um método, transmitindo conhecimento, mas também sempre obtendo feedback do resultado desse processo, né? E sempre refletindo sobre esse processo, tá? É ação, reflexão, ação. Ou seja, após a reflexão, de acordo com o que se observa em termos de aprendizagem, de sucesso dessa aprendizagem, aí mais uma ação no sentido de que precisei entrar com intervenção em algum momento, a mudança em relação à ação primeira, que seja necessária para que faça o delineamento de um caminho que possa levar a um sucesso na aprendizagem, é isso, gente. Então, o estágio, ele vai possibilitar vivenciar e dimensionar o espaço escolar, naturalmente, né? Vocês estão, nesse momento, na escola campo, vivenciando, dimensionando esse espaço escolar, onde vão se inteirar da prática docente e vão construir, a partir daí, uma identidade profissional. Naturalmente, tendo que refletir a e, se necessário também, né, é, redefinindo sua abordagem pedagógica, tá? Ou seja, você precisa redefinir. O que é redefinir a, a abordagem pedagógica? É justamente pautado nessa questão da ação, reflexão, ação. Você teve uma ação, uma metodologia que você está utilizando em uma determinada sala, e ali você viu que havia a necessidade de de mudar, né? Ou de incrementar, de agregar algo a mais, ou retirar algo, enfim, é você refletir sobre essa ação e, e a partir dessa reflexão, entrar com uma nova ação, ou retirando parte da ação que você estava promovendo até então. Além disso, é propiciar a contemplação do ensino e da aprendizagem, como eu disse, tem que estarem juntos, ensino e aprendizagem, né? A ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, com os programas e calendários escolares. Como eu disse, né? Você vai ter essa liberdade, essa autonomia de estar levando em consideração os contextos sociais, histórico, a vida lá fora dos estudantes, mas isso sempre de forma sincronizada com o currículo, com os programas, com os calendários escolares, tudo isso, tá bom? O SE aqui, gente, é SE, viu? Aqui, ó. Ah, aqui falando ainda da formação docente, né? O que que a gente pode trazer, né? Que, sobre o estágio, o desafio do estágio nessa formação, que o estagiário ele deve estimular uma concepção renovadora, né, no contexto escolar. Até a gente viu as tendências pedagógicas, crítica social dos conteúdos, é mais contemporânea, todas essas, né, você pensar numa visão renovadora nesse contexto, compondo uma conexão entre prática e teoria. A gente já bateu muito nessa técnica de que a teoria precisa estar alinhada com a prática, né, e que isso precisa ser apropriada à formação de qualidade do aluno, e assim vai tornar o estágio uma grande oficina do conhecimento de fato, né? Então, a formação do educador, ela deve instrumentalizar vocês, no caso, para que se crie, recrie a sua prática através de quê? Da reflexão sobre o cotidiano, tá? Então, a teoria, ela não pode estar desvinculada do cotidiano, da prática do aluno. E esse termo, reflexão, vocês veem que ele está sempre presente. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de estar associando teoria com prática. Desde da década de 80, de 90, que Paulo Freire já batia nessa tecla. Mas, como vocês sabem, nem toda proposta que se traz de imediato, ela vai encontrando espaço no âmbito escolar. Então, hoje, depois de 30, de 40 anos, isso já é algo presente, assim, na maioria das escolas. Mas, durante muito tempo, foi algo que só foi colocado no âmbito teórico, né? E, aos poucos, é que se vai implementando de fato. E aí, de fato, como vocês estão nessa fase, né, na escola campo, a gente traz aqui mais uma, de que ninguém começa a frase do Paulo Freire, né, a ser educador
uma certa terça-feira, às 4 horas da tarde, que ninguém nasce educador, marcado para ser educador. A gente se faz educador na prática e na reflexão sobre essa prática. Ou seja, é um processo contínuo que tem que estar sendo refletido na sua prática, tá? Teoria, prática. A minha prática docente, como é que ela vem acontecendo? Eu estou refletindo sobre ela no sentido de mapear que o presente, as variáveis que eu tenho no presente e o que eu posso melhorar e o que a sociedade traz de novo, de estimulante que possa melhorar essa prática no futuro, né? Refletir o presente para melhorar o futuro. Então, pessoal, nesse momento vocês estão na Escola Campo, então é só ler, estar sempre fazendo a leitura do material disponível e estarem também executando a regência de vocês, tá bom? Bons estudos e o material na íntegra segue anexo na plataforma.